Denilson gostava de deixar os adversários para trás, com sua ginga fora do comum. Seus dribles marcaram época no futebol. Foi campeão do mundo com a seleção em 2002 e chegou a ser a maior transação do futebol mundial quando foi vendido para a Europa. Já Neto era o cara das bolas paradas, um líder dentro de campo, vestia a camisa 10, o número mais simbólico do futebol. Em geral, é usado por quem costuma decidir os jogos. Mas além do talento e do sucesso nos gramados, o que esses dois canhotos têm em comum? Os dois decidiram fazer dos estúdios de TV a profissão pós-carreira de atleta, e é o que você vai conferir no primeiro episódio desta série. Aqui ao meu lado hoje, Denilson de Oliveira Araújo, o Penta Denilson Show. E aí? É um prazer. Craque Neto, é um prazer te receber aqui. Meu Juliano. Qual que é o maior desafio de um jogador quando ele para de jogar? Ficar na merda. Ficar na merda total. Sim, a verdade é que quando você está jogando futebol ou quando você está exercendo a profissão de jogar futebol, você não tem a noção do que você vai fazer, porque a maioria dos jogadores não estudaram, a maioria dos jogadores não tem uma formação de trabalho, poucos conseguem se tornar treinador, poucos se conseguem, e aí o mercado é muito curto para comentarista, para outras coisas, né? Então é um medo assim quando você para de jogar futebol. Assim, a gente depende muito do que das pessoas aceitarem a gente na televisão, né? Não é só simplesmente ser um ex-jogador ou ser engraçado ou não, mas as pessoas precisam aceitar a gente, né? E aceitou meu jeito de ser na televisão, acho que por isso eu tenho durado aí na área da comunicação. Eu, graças a Deus, desde o dia que eu parei de jogar futebol, eu nunca fiquei desempregado. Eu trabalhei na Band esse tempo todo, fiquei 2 anos como gerente de futebol do Guarani, fiquei 2 anos na Record, 2 anos na RTV. E antes de você parar, você pensava em ser dirigente, técnico, tipo o Zé Roberto parou agora há pouco e virou diretor de futebol, essas coisas dentro nesse período de 2009 para 2010, eu recebi um convite do Real Betis, que foi o clube que eu joguei lá durante 10 temporadas, para cuidar das categorias de base do clube e ser um elo de ligação entre o Brasil com a Espanha, em especial ao Betis, levar jogadores daqui para lá, para o Betis. E eu não queria ficar no Brasil para não ficar ouvindo bobagem da imprensa em relação ao final da minha carreira. Eu ia para a Espanha, ia ficar um período lá na Espanha e automaticamente estudar para ser um gestor. E aí, nesse meio, apareceu o Zé Emílio Ambrosio na minha vida, com esse convite para trabalhar na televisão e aqui estou. Quando eu fui convidado para ser gerente de futebol do Guarani, eu trabalhava na Band. Eu saí da Band para ser gerente de futebol, mas foi muito desgastante. Tive depressão e eles costumam colocar os ídolos como uma armadura para os presidentes. Aí chega um certo momento que você não tem autonomia mais, e aí você não é mais lembrado como o ídolo quando você chega, aí você é lembrado como um gerente mesmo, como um cara que... E aí muitos não têm essa condição. E quando eu perdi a minha autonomia como gerente de futebol, eu pedi demissão num programa de televisão. Como você chegou até a Band? Como você chegou até o Jogo Aberto? Bom, eu cheguei na Band através do Zé Emílio Ambrosio. Em 2009, eu joguei até 2008 em alto nível. Em 2009 eu fui para a Grécia, passei um período lá na Grécia e no final de 2009 ele me chamou para ir para a Rede TV, que ele trabalhava lá. E eu falei que eu não levava jeito para comunicação, porque eu era muito brincalhão, muito zoeiro e tal. E ele falou que não, ele falou que eu levaria jeito sim, né, que eu teria espaço na televisão, justamente por causa do meu jeito de ser, e que ele não iria desistir de mim. E aí se passaram um ano, na Copa do Mundo da África de 2010, ele veio para a Band, e aí ele me ligou para fazer uma reunião aqui na Band, e eu de novo falei que eu não queria e tal. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, comenta só a Copa do Mundo, a gente tem um projeto de um programa, que era o Band Mania, que o Milton Neves era o apresentador, aí tinha eu, o Emerson, também ex-jogador, e o Vampeta. Ele falou, então você faz um mês do Band Mania, porque a gente já tem uma equipe lá na África e tal, a gente precisa de uma equipe aqui no Brasil, e aí se você gostar, a gente continua. E aí eu acho que eu não gostei não. Quase nada. Na verdade, quem me deu a oportunidade da Band foi o Arthur de Almeida, que era editor, ele trabalhava pela Tráfica aqui.
E aí eu fui convidado para fazer alguns jogos em 99, Campeonato Brasileiro. E foi a primeira emissora que o senhor... Não, a primeira emissora que eu fiz foi a Sport TV, o Deva Pascovitch, que infelizmente estava no avião da Chapecoense. A Sport TV, que foi o primeiro jogo, eu fiz lá no Rio de Janeiro. Por uma coincidência ou não, o Arthur de Almeida, que trabalhava aqui, a Traffic, tinha tomado conta do futebol aqui na Band, e aí ele me convidou para que eu fizesse alguns jogos. Aí dali eu fui tomando caminho, tomando gosto e virou minha profissão. A gente vê muito comentarista que foi jogador também, com muita parcialidade, né? Tipo, Sim. O cara fala só do time que ele jogou e Sim. tudo mais. Você é um pouco diferente. Você chegou a fazer algum curso, alguma coisa assim, ou foi... Não. Foi natural, assim. Eu acho que por causa do meu jeito de jogar, eu era um jogador muito extrovertido dentro de campo e eu acho que isso cativava os torcedores no modo geral, né? Então, quando eu comecei a trabalhar na televisão, a minha única preocupação era em criticar um jogador que ontem estava jogando comigo, assim. Então eu tive essa dificuldade, né? Então eu ficava muito em cima do muro de falar do cara que ele tinha jogado mal e tal, e todo mundo tinha visto que ele tinha jogado mal. Eu acho que essa foi a minha maior dificuldade, em separar a amizade que eu tenho com os jogadores com a crítica que eu faço hoje no ar em relação ao desempenho dos jogadores, né? Eu vejo muitos outros comentaristas, enfim. Eu tenho uma referência que é o Mauro Betting, que é um cara que analisa muito bem os jogos, que critica muito bem os jogadores e tem um relacionamento excelente com todos eles, né? Então é um espelho para mim, é uma referência que eu tento seguir, lógico, dentro do meu perfil, né? O Mauro é ainda um pouco mais sério, eu sou muito mais brincalhão e tudo mais, mas dentro do meu perfil eu tento ser esse cara mais coerente. Eu não jogo mais! Não sou eu que jogo! São vocês! Seus Zé Ruela desgraçados! Eu que tenho que aguentar chegar na Band aqui, o porteiro. E aí, como é que foi? Como é que foi a sua mãe? Sou eu que sou culpado! Eu que perdi o jogo! A primeira impressão é tipo assim, que você é doente, que você tem algum tipo, que você está tomando o lugar dos outros, né? Por que você está aqui, se você for jogador de futebol, por que você está tomando o lugar de um cara que se formou, que estudou, né? Isso é constante, isso. Até hoje isso acontece. Eu não sou um cara que leio TP, eu sigo o espelho do programa, mas com uma característica minha. O Renato D'Alessio, que é diretor, ele sabe como me conduzir, porque ele é muito fácil me conduzir. Eu não sou uma pessoa muito agradável em relação a pensamentos que tem aqui, que de uma certa maneira ser colocado para a mídia. Eu não faço média com ninguém. Que as pessoas que estão aí no TCC possam ser o nosso futuro, né? Que a gente possa ter um país melhor através de vocês. É isso, tá certo. Muito obrigado, Valeu, Léo. Juliano. Até a próxima. Um prazer imenso conversar com você. Obrigado, cara. Muito obrigado. Sucesso pra nós. Sucesso pra você, sim. Valeu, um abraço.